Muito bem, professor, vamos então agora para falar da estrutura da prova objetiva. O que eu queria que o professor falasse? Que o professor falasse como que a prova é estruturada, se ela é dividida em grupos, a pontuação, se adianta a pessoa ser super expert, gabaritar numa matéria e daí ela ir super mal na outra, se uma compensa a outra, como que é a estratégia aí dessa prova objetiva? Vamos lá. A prova objetiva para advogado da União, formulada pelo CESP, ela tem 200 itens. Esses itens são cobrados exatamente como nós fazemos nas revisões, eu e o professor Marcos. O CESP ele libera um item e você tem que dizer se aquela assertiva, se o conteúdo jurídico do item ele está correto ou errado. Quando eu fiz o meu concurso, existiam 3 espaços para marcação: certo, errado ou sem resposta. Era C, E ou SR. Hoje não, hoje é só C ou E. Se você quiser deixar o item sem resposta, ou você não marca nada, ou você marca os dois, C e E. Ou não marca nenhum dos dois, ou marca os dois. Se assim acontecer, o seu item será retirado da pontuação da sua prova. Porque o que acontece? São 200 itens e o CESP tem uma coisa interessante. A cada 2 itens errados, você praticamente anula uma resposta correta. Porque cada item vale 0,5 pontos e cada item correto, ou seja, cada item que esteja de acordo com o resultado do gabarito, ele vale 0,5 pontos. Cada item errado, ele vale menos 0,25 pontos. Isso nos leva à conclusão de que a cada 2 itens errados, você vai ter menos 0,5, o que retira a pontuação de um item correto, 0,5. Então, a cada 2 itens errados, você tem um item correto que sai da sua pontuação da prova. O sistema de deixar a questão sem resposta é um sistema interessante quando você tem absoluta certeza de que não tem conhecimento acerca do que está sendo tratado no item. Existe aí teoria da conspiração, dizendo que como é 2 para 1, então vale a pena chutar tudo. Bom, eu não concordo. Eu acho que você pode se dar o direito e o luxo de retirar da sua prova algumas coisas que você não tenha certeza. Ora, se você tem certeza de que não tem conhecimento do que o item trata, por que é que você vai chutar se você está se dando bem em outras questões? Enfim, é uma coisa que a gente vai tratar daqui a pouco. A estrutura da prova é essa, são 200 itens. É relevante dizer que eu e o professor Marcos fazemos revisões diárias no Twitter justamente com essa especificidade. Nós apresentamos uma assertiva, o professor Marcos ele apresenta a assertiva para dizer se é certo ou errado, ou seja, usa o estilo CESP de perguntar, mas com a profundidade da ESAF, ou seja, com aquelas cascas de banana que eu já vi alguém dizer aí que dá vontade de correr, né, professor? Então, o que a gente proporciona, na verdade, é uma forma de errar antes da prova, né? E uma forma também de acertar antes da prova e de conhecer como a coisa funciona antes da prova. Então, nós temos, então, a questão específica que é apresentada o item, a assertiva, para você dizer se está certo ou se está errado. Se você deixar o item sem resposta, é como eu lhe disse, aquele item sem resposta, obrigatoriamente ele vai valer 0,0 pontos. Se você responder de forma errada, ele vai valer menos 0,25. Se você responder de forma correta, ele vai valer 0,5. A prova ela tem a seguinte estrutura: são 200 itens espalhados por 3 grupos. Você tem 90 itens no grupo 1. O grupo 1 é composto pelas disciplinas administrativo, constitucional, financeiro e econômico, tributário e ambiental. 90 itens para tudo isso. O grupo 2 você tem civil, processo civil, empresarial, internacional público e internacional privado. Esse grupo 2, a prova tem 60 itens. E no grupo 3, com 50 itens, você tem penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e direito da seguridade social. Então, os 200 itens espalhados por 3 grupos nessas disciplinas, eles apresentam essa configuração. O que é importante perceber agora é que no edital de advogado da União há uma previsão bastante interessante. Você, para ser aprovado no concurso, para passar da prova objetiva para a prova subjetiva, você precisa ter pelo menos 50% de aprovação ou de acerto em cada um desses grupos. Ora, se no grupo 1
eu tenho 90 questões, 90 questões multiplicado por 0,5, que é o que vale cada item, você tem 45 pontos. Para passar no grupo 1, você tem que acertar 22,5 pontos. No grupo 2, que você tem 60 questões, o que dá 30 pontos no total, para passar para a prova subjetiva, você precisa acertar 15 pontos, ou seja, metade da prova. Para passar no grupo 3, que tem 50 itens, portanto 25 pontos, você precisa acertar metade da prova, o que seria 12,5 pontos. Então você precisa de pelo menos 50% de pontos em cada um dos grupos, sob pena de você não se encontrar habilitado a enfrentar a segunda fase do concurso. Então é o que eu falei no começo. Não precisa ser expert em nada, precisa, na verdade, ser bom em tudo. Porque se você tira, se você sabe muito de direito constitucional, administrativo, civil e processo civil, você certamente vai ser aprovado nos grupos 1 e 2, mas quando você for enfrentar o grupo 3, e que você não sabe penal, processo penal, trabalho e processo trabalho, e sabe alguma coisinha de seguridade social, dificilmente você vai conseguir os 12,5 pontos necessários para ser aprovado no grupo 3. Então, é importante ter um bom conhecimento jurídico em todas as disciplinas do concurso. O que a Advocacia da União procura são pessoas que possuem equilíbrio jurídico em todas as disciplinas. Porque se existe um cargo dentro da República que te dá a possibilidade de enfrentar os mais variados temas das mais variadas disciplinas jurídicas que existem no ordenamento, é o cargo de advogado da União. A gente vai falar sobre isso no final da TwitCam, que é quando eu vou falar sobre a atividade profissional, mas não se iludam. Enquanto advogado público, o advogado da União, ele enfrenta temas jurídicos relevantes e que envolvem praticamente todas as disciplinas jurídicas. Você pega várias ações na sua mesa que envolvem coisas que você realmente precisa ter conhecimento em praticamente todas as disciplinas jurídicas. Até direito penal a gente enfrenta no nosso dia a dia. Óbvio que não é com tanta constância como alguém que ocupa um cargo do Ministério Público, mas nós enfrentamos, por incrível que pareça. Então, nesse caso específico, ser bom em cada disciplina é fundamental. Eu já tive a oportunidade de defender a ONU em juízo, em razão de um acordo de cooperação que o Brasil tem com a ONU, e que colocar a Advocacia Geral da União como representante da ONU nas ações judiciais que ela enfrenta no Brasil, e eu tive que defender a ONU em juízo, e tive que entender de direito internacional e da questão específica que se estava defendendo no processo. Enfim, são coisas que a gente vai falar no futuro, mas é preciso ter conhecimento equilibrado de todas as disciplinas do edital. Então, se você eleger uma disciplina para não gostar, eu recomendaria que você esquecesse disso. Bote uma coisa na sua cabeça, você não tem direito de não gostar de uma disciplina. Não existe mais esse direito. Não há mais essa possibilidade. Você está obrigado a gostar da disciplina até que seja aprovado. A única possibilidade de você não gostar da disciplina é depois de ser aprovado no concurso. Aí você só estuda a disciplina para enfrentar a matéria do processo que você está responsável como advogado da União. Fora isso, você esquece ela e deixa ela para lá. Mas estudando para concurso, não existe a possibilidade de não gostar de disciplina A, B ou C. A prova objetiva, portanto, tem essa configuração. Ok? Muito bem. É importante perceber que não adianta apenas ser aprovado no concurso. Ou seja, não adianta apenas acertar 50% em cada grupo. O edital diz que você precisa acertar 50% em cada grupo e estar entre os 452 primeiros aprovados para enfrentar a segunda fase do certame. Então você precisa saber bem todas as disciplinas do edital e você precisa fazer uma boa prova. Repito, não quero pôr medo em ninguém. Na verdade, as minhas palavras servem para que você possa redobrar a sua responsabilidade enquanto estudante, enquanto concurseiro, enquanto alguém que se prepara para um dos concursos mais difíceis da República. Se estima que 30 mil pessoas tenham se inscrito nesse concurso, né? Que 30 mil pessoas tenham realizado o processo de inscrição. E desses 30 mil, apenas 452 vão enfrentar a segunda fase do concurso de advogado da União. Então, por favor, tenham responsabilidade de estudar
cada disciplina. Por isso que, e por favor, professora, me deixe puxar a sardinha para o meu lado, por isso que o curso da EBEG, ele ministra todos os tópicos do edital. Porque nós sabemos da importância, eu, enquanto coordenador dos cursos jurídicos da escola, junto com o coordenador também dos cursos jurídicos, Dr. Flávio Colasso, a quem eu publicamente trago os meus agradecimentos. Sem ele, dificilmente eu conseguiria fazer o que faço na EBEG. A EBEG dificilmente seria o que é hoje sem o seu trabalho. Nós temos o cuidado de fazer com que o professor venha aqui na EBEG e ministre todos os tópicos do edital, porque sabemos da importância que é o candidato ter contato com todo o conteúdo jurídico do edital, para que ele possa ir para a prova de forma mais completa possível e lograr não só a pontuação necessária em cada grupo desses, 50%, como também estar entre os 452 primeiros aprovados para enfrentar a segunda fase do concurso. Então, o que nós queremos dar aos nossos alunos é isso, uma preparação completa, para que ele possa estar entre os 452. Na verdade, o meu desejo, o meu sonho, é que os 452 primeiros sejam alunos da Escola Brasileira de Ensino Jurídico, mas eu sei que 100% ninguém tem, né, professora Tânia? Só em relação, por último, a questão da prova objetiva, é isso. A prova é posta dessa forma, são 200 itens, certo ou errado, você não pode se dar ao luxo de não saber uma disciplina. Mas você pode se dar ao luxo de não saber determinado item. E aí você precisa ter a seguinte consciência. Se o item traz uma afirmativa jurídica que você não tem nem ideia, aí você pergunta, caramba, será que tem alguma coisa na Constituição que me dá alguma luz sobre essa resposta? Porque muitas coisas você consegue responder à luz da Constituição. Você tem o conhecimento constitucional, você não tem o conhecimento da disciplina propriamente, mas pela Constituição você chega a um determinado raciocínio que te permite, às vezes, acertar a questão. Se não dá para pescar, então não arrisca, deixa sem resposta, porque aí você tira da sua pontuação aquela resposta. Se você, por exemplo, souber dos 90 itens do grupo 1, se você souber 45, com certeza você vai passar. O que não pode é você, por exemplo, acertar 60 itens, errar 30, porque se você acerta 60, se você acerta 60 e erra 30, você ainda passa. Porque dos 30 que você errou, vai tirar 15 dos que você acertou. 60 menos 15 dá 45, você ainda passa. Mas se você souber, sei lá, 50 e errar 40, então você já não passa. Então, tome cuidado com a avaliação de cada item. Eu também recomendo o que o professor Marcos disse na Twittercan dele. Leiam sempre os itens não me lembro exatamente a palavra que ele usou, mas leiam os itens com malícia. Leiam os itens do CESP pensando assim, caramba, se eu fosse um examinador, o que é que eu colocaria nesse item para pegar o examinado? Então, vocês precisam ter essa... E, na verdade, é por isso que nós trabalhamos tanto. Não pensem que as revisões que eu e o Marcos fazemos não nos dão trabalho, nos dão muito trabalho, e é por isso que nós colocamos as revisões para que vocês analisem, para que vocês possam ver como é que existe a pegadinha, ver como é que o examinador maliciosamente vai lá e apresenta o item para lhe pegar, ou coisa parecida. Leiam as questões com atenção. Então, aproveite de forma racional o seu curso, a sua prova, aproveite de forma racional o seu tempo. Em primeira mão, eu estou dizendo aqui para a professora Tânia e para as 81 pessoas que nos assistem, e é em primeira mão, porque a professora Tânia sempre sabe tudo em primeira mão na EBEG, nós vamos fazer um simulado, uma semana, no domingo anterior à prova de advogado da União, nós vamos fazer um simulado que retrata exatamente a dificuldade que você tem na prova. Vão ser 200 itens, simulado da Escola Brasileira de Ensino Jurídico, e esse simulado, a participação nesse simulado é gratuita. Qualquer pessoa vai poder entrar no site da EBEG, realizar o simulado e se submeter às mesmas exigências de um concurso real. Você vai responder lá nas 5 horas, a partir do momento que você recebeu o simulado, vai contar lá o reloginho de 5 horas, você vai responder o simulado e no dia posterior vai receber o gabarito do simulado
e se você quiser saber a sua classificação com todo mundo, e se você quiser acompanhar a resolução do simulado com aulas online, aí você vai pagar por isso. Mas para fazer um simulado e para ter a resposta do gabarito do simulado, é inteiramente gratuito. Você vai ter a oportunidade de uma semana antes enfrentar um concurso virtual, obviamente, mas com as mesmas dificuldades do concurso da AGU e com as mesmas características do curso da AGU. 90 questões no grupo 1, 60 no grupo 2, 50 no grupo 3, distribuídos exatamente pelas disciplinas, pela estimativa de quantidade de questões que nós temos em cada uma das disciplinas, com certo, errado, com a possibilidade de deixar sem resposta, e depois você também vai receber sua pontuação, o quanto você acertou em cada grupo, e quais são, nesse caso, se a gente tiver 1.000 pessoas, 2.000 pessoas participando, quem são os 452 que no nosso concurso iriam para a segunda fase. Então é um bom termômetro para você saber aí se vai ser, se seria aprovado no concurso da AGU, se ele fosse feito pela EBEG. Nós vamos fazer isso com muito prazer, esperamos aí com a ajuda da professora Tânia a maior divulgação possível e o maior número de participantes possível desse evento. Nossa, que essa notícia é bombástica! Essa notícia adorei, parabéns aí pela iniciativa, mais uma vez saindo na frente, aí a EBEG, adorei, fantástico, podem aplaudir na timeline, muito legal mesmo, e uma semana, então, mas espera aí, uma semana, nós sabemos que tem, o professor está falando da AGU, né, vai ter um para um sistema CESP, um sistema ESAF ou vai ter um único? A gente vai ter um simulado para advogado da União no dia 1º, que é justamente o domingo anterior à prova, e nós vamos ter um simulado para procurador da Fazenda no domingo exatamente anterior à prova de procurador da Fazenda. Inclusive o professor Marcos está sabendo disso agora também. Ele já piscou, ele falou assim, ele colocou assim, meu Deus. Meu Deus do céu, viu? Essa dupla eu vou falar para vocês. Fique de olho nessa dupla Batman e Robin aqui, que eu vou falar, viu? Essa duplinha é um duplão, viu? Eu preciso, na verdade, dizer apenas o seguinte, que o simulado, ele representa, na verdade, um pouco do que as pessoas que fazem os grupos objetivos da EBEG têm a oportunidade de enfrentar toda semana. Toda semana. Os grupos da EBEG, na verdade, o grupo objetivo da EBEG simulam a prova da AGU todas as semanas. As pessoas fazem provas objetivas da AGU conosco todas as semanas. Na verdade, o simulado é para que os nossos alunos e para quem quiser participar possam enfrentar algo que tenha a mesma característica do concurso com as mesmas 5 horas e para que ele sirva também de termômetro para a prova. Mas, na verdade, o simulado ele não é inédito. Nós temos simulado todas as semanas nos grupos objetivos com ranking dos participantes, com resultado, com pontuação por cada grupo, e o simulado o GAG Objetiva nos dá um resultado em que a pessoa tem condições de saber quantas questões acertou, quantas errou, também a classificação dessa pessoa em relação a todo mundo que participa. Hoje, nos grupos objetivos da escola, nós temos praticamente 800 pessoas, 750 pessoas participando ativamente dos grupos, então você tem toda semana um ranking com 750 pessoas para você saber como é que você está em relação aos seus concorrentes, em relação às pessoas que estudam com você para o mesmo concurso. Estão vendo? Estão vendo agora porque que é o meu xodó, essas rodadas? Depois o pessoal fala assim, tia, mas por que você gosta tanto dessas rodadas? Ele tem precisando responder, ele mesmo está respondendo aqui. Quando eu falo assim, mas essas rodadas é meu xodó, aí ele fala assim, entendeu? Vocês estão vendo por que é, né? Não é simplesmente uma rodada, tem toda uma estrutura aí, sem contar que os mediadores, as pessoas que fazem, a IBEG vai me contratar como garota propaganda, eles já falaram pra mim. Mas eu só faço propaganda de quem eu assino embaixo, que eu recomendo. Sem contar que os mediadores, as pessoas que criam as questões dessas rodadas, fazem parte da carreira do qual é o grupo. Então, do GAGU é um advogado da União, do GEMAF é da Magistratura Federal. Então, vocês entenderam, né? A pessoa já faz essas rodadas estruturadas na carreira que você vai entrar. Isso que eu acho que é o mais, além de tudo isso, né? De toda essa estrutura, também
E tem esse aval do profissional que já integra aí a carreira. Professor, eu fiz não, eu pedi para ele fazer aquele dia da Twitch dele, que ele falou assim, os pontos principais de cada matéria e de cada um. Mas, como o professor falou para mim que já assistiu, e já falou que assinou embaixo as considerações que o professor Marcos fez em relação a cada disciplina, os pontos mais relevantes de cada disciplina, eu vou fazer só o seguinte, eu já pedi uma cola aqui para o professor Marcos e ele já me ajudou, falou que as matérias que caem na AGU, que ele não falou que porque não cai na PFN, é internacional privado e ambiental. O professor teria alguma consideração mais importante dessas duas matérias? O que seria principal estudar em relação a elas? Vamos lá. No direito ambiental, eu chamaria atenção para a nova lei complementar que traz alterações em matéria ambiental. É importante estudar essa norma de forma específica. E, enfim, eu recomendaria, na verdade, professora, o curso do professor de Direito Ambiental, Fabrício Gaspar. Mas, Direito Ambiental, para o concurso da AGU, ele vai ter um peso interessante nas provas subjetivas. Então, a responsabilidade ambiental é algo que você deve saber, é tema que muito fatalmente estará nas provas subjetivas. Eu não duvido que a peça judicial ou o parecer envolva uma questão ambiental para perguntar de quem é a responsabilidade. Então, a responsabilidade ambiental, com todas as suas características, ela é realmente muito importante para as provas subjetivas, para as provas objetivas também, mas para as provas subjetivas fatalmente. No que diz respeito ao direito internacional, não existe, na verdade, a meu ver, um ponto específico para estudar. O direito internacional é uma disciplina muito, digamos, conjunta. Toda a parte principiológica do direito internacional, bem como os estatutos que estudam as relações internacionais, são fundamentais para a prova. Eu não destacaria um assunto em especial. Não sei se o professor Marcos assim destacaria. Mas em relação ao direito ambiental, com a ajuda do professor Marcos aqui, que diz os temas principais: unidades de conservação, princípios ambientais, responsabilidade civil objetiva, esse é o tema que eu destaco por fundamental. A questão do licenciamento também é uma questão interessante, mas mais para as provas objetivas, e estudo de impacto ambiental, que é uma questão mais objetiva. Mas a questão da responsabilidade no direito ambiental eu chamaria atenção. No que diz respeito ao direito internacional, eu não chamaria atenção para nenhum tema em particular. Me foge à memória agora algum tema específico do direito internacional que tenha caído nas duas últimas provas da AGU em relação ao direito ambiental, a direito internacional. Eu não chamaria atenção para nenhuma situação em particular. O professor Marcos está listando aqui a teoria geral dos tratados, como eu disse, aquela parte inicial dos tratados, teoria geral, que eu chamaria atenção para as provas objetivas. É preciso saber direito internacional. Eu tenho colegas que passaram na AGU sem saber direito internacional, assim, ditos descaradamente nas conversas entre nós, colegas da Advocacia da União. Mas é porque nos concursos anteriores não existia essa história de você ter que acertar 50% em cada grupo, entendeu? Por exemplo, era possível você se dar mal em uma disciplina, mas aí no caso no direito internacional eu chamaria atenção para o estudo integral da disciplina para enfrentamento das provas objetivas. Nas provas subjetivas, não há muito tema de direito internacional que deva ser levado em consideração. Até porque nas provas subjetivas existe a possibilidade da utilização da legislação. Na minha prova subjetiva de advogado da União, a questão do direito internacional que caiu foi sobre o Estatuto do Estrangeiro, que com o manuseio da legislação, você conseguia responder muito facilmente. Então, com a legislação internacional disponível, vai ser possível responder as questões desde que você tenha um conhecimento de internacional razoável. Eu não destacaria nenhum tema específico. Agora, em relação a direito administrativo, para as provas subjetivas, coisas que vocês, administrativo e constitucional, coisas que vocês não podem deixar passar para advogado da União de forma nenhuma,
o estudo de toda a jurisprudência do STJ e do Supremo acerca da responsabilidade civil do Estado, isso é fundamental. As hipóteses em que o Supremo considera a responsabilidade subjetiva, no caso de omissão da administração, as hipóteses de responsabilidade objetiva, as excludentes de responsabilidade, os casos em que o Supremo entende ser muito razoável a culpa exclusiva da vítima. Então, isso é fundamental porque as provas subjetivas, elas trazem essas questões. A responsabilidade civil é sempre um tema presente. Agora, um tema do momento, aliás, desde o último concurso até o concurso atual, é um tema que foi o tema da peça judicial da prova passada de advogado da União, que foi uma petição inicial, é improbidade. Esse tema você não pode deixar de estudar. Improbidade é algo que realmente está entre um dos temas do momento da advocacia pública e você precisa conhecer e estudar sobre improbidade, porque eu também imagino que muitas questões sobre improbidade serão cobradas tanto na fase objetiva quanto na fase subjetiva. A Advocacia da União atua muito hoje com a defesa da probidade administrativa, com o ajuizamento de ações de improbidade, com a responsabilização de agentes públicos. Então, isso é algo que tem que estar entre os seus tópicos principais de estudo. E no direito constitucional, uma coisa também que você não pode deixar passar em branco é o estudo constitucional sobre as ações afirmativas e sobre o controle judiciário das políticas públicas. Isso você não pode deixar passar. O conhecimento sobre esses temas, improbidade, responsabilidade civil, ações afirmativas e controle judicial sobre políticas públicas, são temas fundamentais para a sua prova. Então, melhor do que ficar procurando um tema específico de direito internacional para que você possa dar atenção, é pegar esses 4 temas, de constitucional e administrativo, e comer, engolir, digerir, degustar os doutrinadores e a jurisprudência do Supremo e do STJ sobre o tema. Tá bom?